Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aproveitar este momento para fazermos a nossa reflexão sobre esta festa de São Pedro e São Paulo. A festa que a igreja celebra sempre junto com São Paulo, São Pedro e São Paulo, os dois juntos, mas a liturgia fala praticamente com exclusividade de São Pedro, mostrando para nós que Deus, Jesus, colocou ele como o primeiro, dando a ele a primazia, e assim os apóstolos e a igreja sempre respeitou esta primazia de São Pedro sobre toda a igreja e também sobre os outros apóstolos. Então, o evangelho de hoje nos lembra a grande jornada de Cesareia em que Jesus, pela primeira vez, proclamou Pedro fundamento da igreja. Jesus então fala para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi nessa ocasião que Jesus então coloca esse nome, né, em Pedro, porque o nome dele não era Pedro, né, ele se chamava Simão, e Jesus colocou Pedro, que quer dizer pedra, porque disse Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras que tiveram uma repercussão grandiosa através dos séculos e que ainda hoje testemunham o primado de Pedro e de todos os seus sucessores sobre a cristandade inteira. Não sobre diferentes igrejas, né? Mas sobre uma única e verdadeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro é o chefe, Pedro é o primaz, né? Aquele primeiro, aquele que está sobre, né, todos os outros, no comando da igreja, representando ou no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma única igreja cujo único fundador e cabeça é Cristo, o qual quis ter em São Pedro o seu representante. Por isso que nós podemos e devemos sempre falar e repetir aquela frase de Santo Ambrósio, né? Onde está Pedro, aí está a igreja. Nós não podemos ter a igreja católica, não podemos querer ter a igreja católica sem ter o Papa, sem ter Pedro como o chefe, né? Então, se alguém, né, pretende ser católico, mas exclui, né, o governo, exclui a pessoa do Papa, este não é mais católico, porque já tem para si uma outra igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, único fundador, uma única igreja, um único Papa que representa Jesus aqui na terra. Então, onde está o Papa, sucessor de Pedro, aí está a igreja. Muito justamente, portanto, a festa de São Pedro deve ser considerada a festa da igreja, a festa do Papa, a festa que deve despertar em toda a alma cristã o sentimento profundo da sua pertença à igreja e da sua devoção ao Sumo Pontífice. Então é isso, nós precisamos de estar cada vez mais nos sentindo
alegres, felizes por estar na igreja, por pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e nos sentir cada vez mais dentro dela. E hoje é esse dia de renovarmos essas nossas intenções de estar ali com a igreja de nosso Senhor. E o que nós precisamos de ter para com o Papa é também uma grande devoção. Santa Teresa de Jesus, no momento da sua morte, ela dizia: sou filha da igreja. Ou seja, depois de ter trabalhado tanto por Deus, depois de ter feito tanto pelas almas, era este o único título que lhe dava a garantia da misericórdia divina: pertencer à igreja. Aquele que pertence à igreja, aquele que está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, esse então, no momento da morte, pode dizer como Santa Teresa: sou filho da igreja. Ou seja, eu pertenço à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós lembramos aqui neste momento daquele dogma, daquela verdade da nossa fé, que nós precisamos de cada vez mais estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, aqueles que não pertencem à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não pertencem à igreja católica, apostólica, romana, para esses não tem salvação eterna. Para esses não existe a possibilidade de entrar no céu. Por quê? Porque já estão fora daqueles que podem se salvar. Então, nós precisamos de agradecer todos os dias a pertença à igreja e cada vez mais dar valor a esta graça, e não só dar valor a isso, mas procurar ser cada dia mais verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiros católicos, católicos que não fala só que é católico, mas católico que pratica a sua religião, que coloca em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se alegra por pertencer à igreja, mas que também tem esta devoção. E assim, diz então São Cipriano, ele diz: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Não pode dizer que é filho de Deus se não diz também que é filho da igreja. Assim, não é verdadeiro católico quem não sente a alegria de ser filho da igreja, quem não vibra pela igreja e pelo Papa, quem não está pronto a renunciar aos seus pontos de vista pessoais para sentir cum ecclesia, ou seja, para sentir com a igreja, aquilo que a igreja fala para mim, aquilo que a igreja interpreta para mim, aquilo que a igreja me ensina, aquilo que a igreja me instrui, aquilo que a igreja me oferece. É isso que eu tenho que buscar, é isso que eu tenho que acreditar, é nisso que eu preciso me apoiar, não na minha vontade, não no meu pensamento, no que eu penso, no que eu refleti, no que eu acho que é a verdade, no que eu acho que tem que ser. Hoje em dia tem muito isso, virou muito relativo. As pessoas: não, mas eu penso que é assim, ali eu me sinto bem, eu faço isso, faço aquilo, então eu vou para aquela igreja, vou para aquela outra igreja, vou para isso. Não é eu, não é a doutrina minha, não é a doutrina de alguém específico, não é a doutrina daquele padre, não é a doutrina daquele bispo sozinho, não, é a doutrina da igreja, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que nós estamos fazendo aqui, olhando o Evangelho, dando a interpretação,
A interpretação quem? Minha? Não, a interpretação da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É o conjunto, são todos os papas, desde São Pedro, todos os papas até agora, Papa Francisco, é o conjunto de todos os bispos, aqueles que já morreram e todos aqueles que vivem hoje. Ou seja, nós vamos pegando todo esse conjunto, toda essa história, todo esse progresso que a Igreja sempre faz, dando toda a interpretação das Sagradas Escrituras. Quantos mestres em teologia, quantos mestres em filosofia, quantos sábios que foram passando pela Igreja e foram interpretando e foram dando instruções até o dia de hoje. A Igreja vai cada vez mais se atualizando. Então nós não precisamos de colocar a nossa vontade, a nossa interpretação, o nosso querer. Não, a Igreja, sim, é que me fala. E eu preciso fazer o quê? Colocar a minha interpretação, a minha vontade, de acordo com aquilo que a Igreja fala comigo. E assim, meus amados irmãos, nós nos alegramos, né, por pertencer à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Na oração da comunhão da missa de hoje, se repete pela segunda vez as palavras solenes que Jesus então constituiu Pedro, fundamento da Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. É uma homenagem ao príncipe dos apóstolos, mas é também para nós um chamamento, né? Com efeito, cada cristão deveria ser uma pedra firme e segura de que Jesus se pudesse servir para sustentar a sua Igreja. Pedro é, então, aquela pedra principal, aquela pedra angular, aquela pedra que sustenta, ali sobre a qual, disse Jesus, ele mesmo edificou a Igreja dele. Assim, não só ele é o principal, mas todos os outros bispos, padres, religiosa, né, os frades, as freiras, e também os fiéis, cada um na sua casa, na sua posição, na sua pertença à Igreja, todos nós construímos a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é formada por todos nós. Somos, então, membros dessa Igreja. Não somos meros espectadores, não. Nós somos membros, nós fazemos parte. Nós também construímos. Quando nós olhamos para a construção de um edifício, de um prédio, de uma casa, ali tem coisas importantes, ali tem colunas, né, importantes para segurar toda aquela estrutura, mas tem também aquele tijolinho que foi colocado lá no canto, que também faz parte. Mas todos nós, cada um no seu posto, cada um no seu lugar, cada um naquele lugar que Deus mesmo colocou, todos nós construímos e colaboramos com a construção e a permanência da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, então, somos convidados a sempre, cada vez mais, fazer a nossa parte, independente de onde quer que estejamos, para sempre edificar e construir cada vez mais e expandir cada vez mais o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente a sua Igreja. Hoje, então, vamos mais uma vez renovar a nossa fé na Igreja, renovar a nossa devoção ao Santo Padre, o Papa. No caso, estou falando do Papa Francisco, que é o atual. Ele é o representante de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da Igreja aqui na terra. Ele está no comando da Igreja, inspirado pelo Espírito Santo. A promessa de nosso Senhor Jesus Cristo não falha sobre a Igreja. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja,
o Espírito Santo vem durante todos esses anos, guiando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, inspirando sempre ali ao Santo Padre, o Papa, aos bispos, para que a doutrina e a verdadeira fé não termine nunca, não acabe, não se desvia para caminhos errados. Muitas vezes pessoas se desviam da igreja, muitas vezes homens até influentes se desviam do caminho certo, vai por outras doutrinas, quer seguir a própria interpretação, mas a igreja não. A igreja, a barca de Pedro, continua ali, atravessando as perseguições, as crises, mas ela continua firme no caminho certo e direto para o céu, para conduzir as almas, né, para Deus. Esta é a missão de todos nós, esta é a missão da igreja, a salvação das almas. Amém.